Então, aqui na FIC1 a gente tem o módulo executar um prompt do ChatGPT. Com ele, a gente tem alguns campos, que é o modelo, as mensagens. Se eu clicar aqui em adicionar item, então vai aparecer para nós os campos função e conteúdo. Tá? Esse enviar prompt do ChatGPT, ele tem dois usos, tá? Você consegue usar ele de duas formas. A primeira delas é de fato como se você tivesse com o aplicativo do ChatGPT aberto ali e você fazendo perguntas para ele. E outra função é você simular uma conversa que você teria com um assistente, né? Como se fosse lá na plataforma da OpenAI, só que você estipulando tanto a entrada do usuário quanto a saída dos chatbots ali, forçando uma resposta de cada um. Né? Então vamos primeiro para a primeira forma. Então, vou selecionar minha conexão. Vou selecionar o 4O Mini, que é o mais barato. Aqui em função, então, vou colocar o usuário e vou pedir para ele quais as cores mais vibrantes, só para ele retornar para mim alguma coisa aqui. Esperar ele executar. Aí, então, retornou para mim aqui, as cores mais vibrantes são aquelas que têm alta saturação de luminosidade, enfim. Retornou para mim, de fato, como se fosse eu perguntando lá para o ChatGPT normalmente. Aqui agora, na função assistente, a gente consegue simular uma resposta. Então, ele vai gerar para nós uma outra resposta. Então, vou responder aqui as cores, mas... Então, vou pegar uma parte aqui. Então, as cores mais vibrantes geralmente são aquelas que têm alta saturação e luminosidade. Tá? Então, só vou colocar isso como se fosse uma resposta, simulando de fato uma conversa. Então, o usuário manda quais as cores mais vibrantes, a função do assistente no segundo item ele responde. Se eu clicar aqui agora em retestar, é como se tivesse uma conversa de fato. Aqui, então, ele retornou para nós um complemento dessa resposta que a gente tem. Então, as cores mais vibrantes geralmente incluem... Então, vê que tem uma diferença ali na questão do usuário, ele está de fato me respondendo o que eu perguntei. Agora, quando eu estou fazendo a entrada do usuário e a entrada do assistente, né, no caso, a pergunta de um e a resposta de outro, aqui no assistente ele me complementou a questão do conteúdo que eu mandei. Então, as cores mais vibrantes geralmente são aquelas que têm saturação e luminosidade. Então, ele já me respondeu aqui. As cores mais vibrantes geralmente incluem, então ele já me respondeu outra coisa. Então, é basicamente dessa forma que funciona o enviar um prompt do ChatGPT. A grande maioria do pessoal utiliza apenas na função usuário, que é o mais comum de fato. Tá? Então, se eu excluir aqui e continuar fazendo perguntas para ele, ou pedir para ele analisar um item específico, ou pedir para ele analisar uma imagem, aliás, uma mensagem de um usuário, ele vai conseguir retornar para mim normalmente, como se eu estivesse perguntando para o ChatGPT. Então, tem essas duas formas para você utilizar, executar um prompt do ChatGPT.